Olá, amigos traders e investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Band Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos analisar um setup para swing trade chamado Estrela da Morte. Será que vale a pena operar este setup? Este vídeo faz parte de uma playlist com vários vídeos onde eu analiso dezenas de setups para swing trade. Se você quiser ver os outros vídeos, os outros setups, é só clicar no card que eu vou deixar aqui no vídeo, tá? E tem outras playlists também, onde eu analiso setups para position trade, para commodities, para criptomoedas, para mercado americano. Então tem várias estratégias, cada uma analisada detalhadamente, apresentando as estatísticas e os resultados aí dos últimos anos de cada uma dessas estratégias, ok? Bom, e não se esqueça também de compartilhar o vídeo, né? Curtir e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Bom, como que funciona essa estratégia? Ela é o seguinte, eu já deixei o gráfico aqui na tela. Ela se baseia nas bandas de Bollinger. Então eu tenho aqui as bandas, tá? As duas extremidades da banda. Eu tenho a linha central, tá? Aqui nesse caso aqui é uma média de 21 períodos, tá? E o que eu vou procurar aqui é um candle que esteja totalmente acima da banda de Bollinger, tá? Totalmente acima. Então nós tivemos esse primeiro candle, tá? Nesse caso aqui é um gráfico diário da Magazine Luiza, MGLU3, tá? E este candle ele está totalmente acima da banda de Bollinger. E como que é o operacional? Eu coloco uma ordem de venda, tá? Uma ordem de venda na mínima deste candle. E no candle seguinte, eu espero que essa ordem ela seja rompida, tá? E o meu alvo vai ser a média de 21 períodos. E o meu stop é a máxima do candle, tá? Então, nesse dia nós tivemos aqui um candle totalmente acima da banda de Bollinger, tá? É uma estratégia do tipo retorno a médio. Após esse dia, este candle, no dia seguinte, eu já deixo uma ordem na mínima desse candle, tá? E esse dia, a gente vê que ele não rompeu a mínima do dia anterior, tá? E ele configurou um outro sinal de entrada, porque esse dia também, todo o candle está fora da banda de Bollinger, acima. Então aqui eu vou repetir o procedimento, eu vou colocar uma ordem de venda na mínima dele para o dia seguinte, tá? E nesse dia seguinte, a gente vê que a mínima foi perdida, tá? Então aqui nós entramos vendidos na operação, tá? E a máxima desse dia vai servir para mim como o meu stop. Se ele voltar aqui e continuar subindo, o meu stop é na máxima desse dia. Nesse caso aqui, ele entrou na mínima, continuou caindo. Foram vários dias de queda, né? A gente está vendo aqui várias barrinhas pretas, até que ele tocou a média móvel de 21 períodos. E aqui já está pendurada a minha ordem de saída, que vai ser uma ordem de compra, tá? Muito importante lembrar, tá? Isso aqui é um erro muito comum para o pessoal iniciante, né? Que vai fazer backtest ou que está começando a operar. Essa média móvel, ela é uma média móvel deslocada, ela precisa ser deslocada. Não tem como eu fazer o backtest dela, tá? Utilizando o valor do dia, porque eu nunca sei o valor da média móvel no momento que ela foi tocada, porque a média móvel ela está variando ao longo do dia, tá? Esses valores aqui da média móvel são os valores de fechamento de cada candle, tá? Era o valor da média móvel no momento que o candle foi fechado, mas ao longo do dia ela ficou variando. Então o que eu vou usar aqui é a média móvel de 21 períodos do dia anterior. Se eu der o zoom aqui, ó, a gente pode até ver que a saída está um pouquinho abaixo da média móvel, é porque ela está pegando o valor desse dia, tá? O valor do dia anterior. Então ela saiu, tá? A saída é na média móvel de 21 do dia anterior, tá? É o valor deslocado, ok? Não é o valor desse dia, porque a gente não sabe qual foi em que momento que o preço tocou, tá? Porque ela ficou variando aqui ao longo do dia, tá? Então é um detalhe importante, tá? A média móvel é deslocada. Então nós tivemos esse candle, repetindo, nós tivemos esse candle totalmente fora das bandas de Bollinger e nós vamos apostar num retorno à média. Qual que é a ideia aqui? A banda de Bollinger, ela mostra um desvio padrão, tá? No caso aqui são dois, né? Dois desvios padrão do preço dos últimos 21 dias. Então esse preço está muito acima do desvio padrão, ele está muito longe, muito distante da média. Então nós vamos apostar que o preço vai voltar em breve, tá? Então a gente coloca aqui a ordem de venda e precisa ter um stop, né? A gente coloca um stop aqui caso a operação venha contra nós. E aqui nós tivemos um lucro. Vamos pegar mais algumas operações aqui para frente. Ó, alguns dias depois tivemos uma outra entrada. Tivemos esse candle,
Opa, esse candle aqui, ó. Ele foi um candle que foi totalmente fora das bandas de Bollinger, tá? Totalmente fora. E no dia seguinte, nós perdemos a mínima dele, tá? E o nosso stop vai ficar na máxima desse dia. Então, tocou a mínima, entrou, ficamos posicionados, mas o preço ele não caiu. Ele foi consolidado aqui, ó, e nesse dia ele chegou a subir até tocar a máxima do candle de referência. Então, nós fomos estopados e depois continuou subindo. Tá vendo? Então, aqui mostrou um stop, é por isso que é importante ter stop, tá? Nunca devemos operar sem uma estratégia de saída, tá? Então, assim, obviamente, teremos lucros, teremos stops, tá? Mas ficar olhando uma ou outra operação de forma isolada não quer dizer muita coisa, tá? Na verdade, isso aí não significa nada. Esses detalhes é apenas para saber onde são os pontos de entrada e saída. Para saber se uma estratégia funciona, a gente precisa de fazer testes exaustivos nela, tá? Precisamos pegar um longo período de tempo e, no caso de operações, nós precisamos testar em vários papéis. Nós queremos uma estratégia que funcione em muitos papéis, não em apenas um ou dois papéis, ok? Então, eu fiz o backtest, eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, eu fiz o backtest numa carteira, tá? Simulando uma carteira de investimentos. Está aqui, ó. Nesse backtest foram feitas 740 operações, tá? E simula uma carteira de 100 mil reais, onde eu operei todos os papéis, ali dentro da carteira eu coloquei todos os papéis do índice IBXX, tá? Que é o mesmo do IBRX, que são os 100 papéis mais líquidos da nossa bolsa, e funciona da seguinte forma. Sempre que um papel da entrada, a gente entra com 10% do capital, tá? Aí o segundo papel da entrada, a gente entra com mais 10%, até completar os 100%. Depois disso, a gente só entra depois que algum papel sair. Dessa forma, a gente tem uma simulação de uma carteira, um backtest de carteira. Não é um backtest de um papel isolado, tá? É um backtest de carteira, que é diferente. Ele mostra muito mais coisas que um backtest de papel isolado. E ele simula para a gente o que teria acontecido nos últimos 10 anos, que foi o período que eu escolhi aqui para fazer o backtest, tá? E dessa forma a gente consegue saber se realmente vale a pena investir naquela estratégia ou não. E qual foi o resultado? Por incrível que pareça, o resultado não foi legal, tá? É uma estratégia que mostrou prejuízo, tá? Foi um backtest aí com 740 trades, tá? Porque não deu para entrar em todas as entradas, porque muitas vezes o capital já está 100% alocado quando aparece alguma entrada, né? Então, só foram feitas entradas quando tinha capital disponível. E no final de 10 anos, mesmo com a alta da bolsa, né? Nós sabemos aí que nesses últimos 10 anos a nossa bolsa subiu, né? Se a gente pegar o valor dela 10 anos atrás, hoje subiu. Mesmo assim, a estratégia deu prejuízo, tá? Deu prejuízo. Então, é uma estratégia que não vale a pena. Isso é importante mostrar porque muitas vezes a estratégia ela faz sentido do ponto de vista teórico, porque essa estratégia realmente faz sentido. Você está pegando um candle que está totalmente deslocado, bem distante ali das médias, e você está apostando no retorno à média, tá? É uma estratégia onde o racional realmente faz algum sentido, tá? Mas o backtest ele consegue mostrar no longo prazo qual que é o resultado disso daí. Seria muito fácil pegar o gráfico ali e mostrar apenas meia dúzia de trades que funcionaram, né? Mas meia dúzia de trades quer dizer nada, né? O ideal é pegar realmente no mínimo aí algumas centenas aí de trades para mostrar o resultado, tá? E eu tenho aqui também o backtest, vou até ordenar aqui por resultado, desses 100 papéis, tá? 100 papéis. Tenho todas as estatísticas, todos os detalhes aqui, tá? E nessa coluna aqui eu tenho o resultado do backtest, feito isoladamente com cada papel. Aqui é diferente, aqui foi o backtest feito papel por papel, tá? E a gente consegue fazer um comparativo. E o papel que deu mais lucro foi o NTCO3, tá? Com 51% de lucro ao longo aí desses últimos 10 anos, tá? Enquanto que o pior papel foi JHSF3, com 44% de prejuízo, um pouco mais, quase 45%, tá? Agora, o interessante aqui não é analisar papel por papel, porque papel por papel não quer dizer muita coisa, tá? Um papel que performa muito bem numa estratégia durante alguns anos, depois ele pode ficar péssimo com aquela mesma estratégia, tá? Os papéis, eles mudam de comportamento ao longo do tempo, tá? O interessante aqui é analisar o seguinte, olha só, daqui até aqui embaixo, eu tive papéis que me deram lucro com essa estratégia, ou seja, papéis que funcionaram bem. Eu tive aqui 3 papéis que não funcionaram nada, né? Simplesmente não tiveram entrada. E aqui embaixo
Olha a quantidade de papéis que me deu prejuízo. Todos esses papéis aqui me deram prejuízo, tá? Então, assim, eu tive muito mais papéis que deram prejuízo operando essa estratégia do que papéis que deram lucro, tá? Eu tive um pequeno percentual aqui, isso aqui vai dar mais ou menos 1/3 dos papéis apenas me deram lucro com essa estratégia. Isso significa que essa estratégia, ela não tem robustez nenhuma, ela é uma estratégia extremamente fraca. Então, pelo amor de Deus, não caiam na besteira de simplesmente pegar esses primeiros papéis aqui e operar achando que esse resultado aqui vai se repetir no futuro, tá? Isso que você está fazendo é um overfitting, tá? Isso aqui não acontece, tá? Se você pegar o primeiro papel aqui, ele pode ter um resultado muito bom no futuro, como ele pode ter um resultado péssimo, a gente não sabe. É por isso que a gente tem que analisar uma grande quantidade de dados. Nesse caso aqui, uma grande quantidade de papéis. Quando você tem uma estratégia que funciona com muitos papéis, então você já tem mais robustez naquela estratégia, já é mais garantido que aquela estratégia continue funcionando no longo prazo, tá? Agora, quando ela funciona em poucos papéis, isso aqui é mais uma coincidência do que uma estratégia realmente lucrativa. Geralmente eu trago aqui estratégias que funcionam. Nesse caso, eu trouxe uma estratégia que não funcionava, até porque pessoas me pediram para fazer o backtest dela, tá? Constantemente recebo pedidos, né, de teste de vários tipos de estratégia. E não é porque tem muita gente operando e comentando de uma estratégia ou uma estratégia ficou famosa, não é por causa disso que ela funciona, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Eu já vi muita estratégia famosa aí, tá? Eu já fiz um backtest aqui do setup fechou fora, fechou dentro, tá? Que é outra também que não funciona, tá? Assim, ela fica, se eu não me engano, ela fica mais ou menos no 0 a 0, tá? Não é uma estratégia que vale a pena operar. Então, assim, tem muitas estratégias aí que são famosas, você vê muita, até gente grande aí divulgando e tudo mais, mas quando você faz uma análise sistemática mesmo daquela estratégia, você vê que ela não funciona, tá? E pessoas me pediram aqui para fazer o teste dessa estratégia, eu fiz aqui e infelizmente não foi um resultado legal. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de ver as outras análises, tem vários estudos quantitativos aqui numa playlist também, específica para isso, e não deixe de curtir, comentar. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, eu tenho o maior prazer em responder. Muito obrigado e até mais.